Aleluia! Louvemos a Jeová, Melquisedeque e Lisbete, porque é bom, e sua misericórdia é para sempre. Honra e glória a Cristo Lisbete, o Deus da paciência e da consolação. Somente com a nossa mãe e Deus podemos desfrutar da eternidade. Como a regente de nossa vida espiritual, ela nos ensina a paciência dos santos para desfrutar da eternidade, assim como desfrutam os nossos pais, Melquisedeque e Lisbete. Ela é nossa consoladora e somente Cristo Lisbete, o Evangelho eterno, a palavra feita carne, é quem nos confirma na mente o correto, porque somente ela, através de sua pregação, pode revelar os mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos. Não devemos apressar-nos nem atribular-nos, porque na paciência acontecem maravilhas. Salomão deixou escrito em Provérbios 20:25: é perigoso que o homem prometa algo a Deus e que depois reconsidere sua promessa. Corramos com paciência a corrida que temos por adiante, postos os olhos em Cristo Lisbete, a autora e consumadora da fé. Hebreus 12:1. A fé de Cristo Lisbete é a única fé que agrada a Deus e que tem resultados, porque a fé de Cristo Lisbete cumpre com a sua dívida. Até agora pagou a sua dívida e continuará pagando até que a dívida seja completamente paga. A paciência é uma das armas espirituais mais poderosas que está disponível no arsenal dos santos anjos de Cristo Lisbete. A paciência, como fruto do Espírito, nos faz mais que vencedores, fazendo a vontade de Deus e vivendo a fé de Cristo Lisbete, guardando seus mandamentos. Desta maneira, se desfruta da abundância de vida e da imortalidade, com uma mente tranquila e em paz com Deus, nossos criadores, e com todos os que nos rodeiam. Portanto, é necessária a paciência para obter a promessa, a imortalidade. Partindo do escrito anterior, nossa mãe, Cristo Lisbete, nos ensinou que nos 5 livros de Moisés, ele escondeu malvadamente a figura de Deus Mãe a todas as gerações posteriores a ele. Literalmente, enterrou ao Cristo, se lê em Jeremias 11:19. E eu, como cordeiro inocente que levam para degolar, pois não entendia que manipulavam desígnios contra mim, dizendo: destruamos a árvore, o Cristo, o irmão mais novo, a árvore da vida, com seu fruto. Esse povo grande e forte, suas primícias, e cortemo-la da terra dos viventes, para que não haja memória de seu nome. Moisés, com sua pluma mentirosa, não somente ocultou o mistério de Deus como 2 em 1, senão que assassinou e apagou da história a figura do Cristo antigo, dando lugar a que o mundo desse prioridade à sua lei errada, com seus costumes e tradições, ao invés dos preceitos divinos. Ele escondeu a verdade de Deus. A lei de Moisés é como a lei que estabeleceu o edificador, quando nos mostrou que nem tudo te convém, mas que tudo te é lícito. Não importando o que fizesses, uma vez salvo, sempre salvo. Agora, com a manifestação da verdade, Cristo Lisbete, sabemos que essa é uma doutrina errada e não nos levava à eternidade, senão que cada dia nos apartava mais de receber a verdadeira imortalidade que Deus havia previsto para nós. Por causa dessa doutrina errada, muitos não suportaram a luz de Deus e ficaram nas trevas. Se profetizou em Isaías 59:15, e a verdade foi detida, e o que se apartou do mal foi posto em prisão. E o viu Jeová Melquisedeque Lisbete, e desagradou aos seus olhos,
que se burlaram da justiça e por isso pereceu o direito. Isto é o que as virgens insensatas fizeram com seu irmão mais novo, sua ajuda idônea, Cristo Lisbete, que os ensinou como apartar-se do mal para agradar a Deus e receber as promessas. Eles a colocaram no cárcere para não ter que escutar sua voz com mandamentos, estatutos e preceitos. Eles simplesmente não querem mudar sua maneira de viver, preferem seguir nos deleites de sua mente carnal. Eles foram os que puseram no cárcere a Cristo Lisbete, e por isso ela lhes diz: estive no cárcere e não me visitaram. Mateus 25, 43. Mas como são homens carnais e não espirituais, não podem perceber as coisas do Espírito. Eles responderam dizendo: Senhor, quando te vimos no cárcere e não te servimos? Então ela lhes respondeu dizendo: em verdade, vos digo que quando se negaram a ajudar ao menor, seu irmão, tampouco por mim o fizeram. Mateus 25, versos 44 e 45. O contrário da verdade é a mentira, e o contrário à justiça é a injustiça. Portanto, Moisés foi um mentiroso e injusto, porque deteve com injustiça a verdade de Deus. Hoje, as virgens insensatas fazem o mesmo que Moisés, e por isso o diabo é seu pai. A verdade de Deus, que Moisés e as virgens insensatas ocultaram descaradamente, é que desde o princípio Deus Pai esteve com sua esposa e nunca se separou dela. Tudo o que Moisés conheceu sobre Deus, aprendeu dela. De Cristo, sua mãe espiritual, ele repudiou a sua mãe, não a honrou e deu a entender que Deus Pai tinha lhe dado carta de divórcio para justificar o mal que havia feito. Vejamos o que diz Deus Pai sobre essa suposta carta de divórcio que menciona Moisés em Isaías 51. Isso diz o Senhor: despedi a mãe de vocês porque me divorciei dela. O que é carta de repúdio de vossa mãe, com a qual eu a repudiei? Vendi vocês como escravos aos meus credores? Não, foram vendidos por causa de seus próprios pecados. Sua mãe também foi levada por causa dos pecados de vocês. Eis que por vossas maldades sois vendidos, e por vossas rebeliões foi repudiada vossa mãe. Deus Pai não a repudiou. Foram eles os que repudiaram a Deus Mãe. Deus Pai jamais repudiaria a sua amada esposa. Eles se amam eternamente, sempre estiveram juntos. E ela nos dá a conhecer toda a verdade sobre o nosso pai Melquisedeque. Como diz em João 17, versos 24 e 26. E lhes dei a conhecer teu nome, e ainda o darei a conhecer, para que o amor com que me amou esteja neles e eu neles, porque me amou desde antes da fundação do mundo. Por meio dela, Deus Pai fez todas as coisas, nada do que existe foi feito sem ela. João 1,3. Daqui deriva toda a ira de Deus Pai contra seu povo, porque rechaçaram a instrução e o ensinamento de sua esposa, a mãe de seus filhos. Nos tempos do Cristo antigo, maltratavam muito a mulher. Vejamos como Cristo Maria teve que lutar contra os líderes machistas. Leamos em Mateus 19, verso 3. Então vieram a ela os fariseus, tentando-a e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Em outra versão se lê assim: é permitido que alguém se divorcie de sua esposa por qualquer motivo?
Moisés se espantava com a ordem de Melquisedeque e Lisbete e com viver uma vida em justiça e retidão, sendo mais fácil repudiar e maltratar a mulher. Neste caso, não amou a sua ajuda idônea. Igual aos seus seguidores, a todos os que se baseiam em sua adulterada lei carnal, gostam da desordem da sua mente carnal, por isso desprezam as suas mulheres e não as tratam com o amor correto que ensina Cristo Lisbete. Ela nos ensina como é que se deve amar e ser amado, já que ela e nosso Pai são um amor eterno que permanece para sempre e não tem fim. Sigamos nos versos 7 e 8 de Mateus 19. Disseram-lhe: por que, pois, Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiá-la, despedi-la? Ela lhe disse: pela dureza de vosso coração, Moisés vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Aqui, o primeiro duro de coração foi Moisés, logo ele contaminou os demais. Leamos a parte seguinte do verso 8. Pela dureza de vossos corações, por serem teimosos, Moisés vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Aqui Moisés meteu o dedo. Houve manipulação, hoje conhecida como a pluma mentirosa. Ele distorceu tudo, mas no princípio não foi assim. Isto é prova do que nossa mãe nos vem dizendo, que Moisés conhecia os seus pais espirituais e estava bem até que se achou maldade nele. Por causa da dureza do coração de Moisés, foi que Cristo foi repudiada. E se hoje os homens repudiam a nossa mãe, Cristo Lisbete, é pela má influência do que Moisés e o edificador deixaram estabelecido, que Deus é um pai solitário. Simplesmente não estão de acordo com a maneira sábia e perfeita que Deus havia proposto de salvar ao homem. Moisés é o homem de pecado que repudiou a Cristo e se opôs, e se levantou contra tudo o que se chama Deus, Melquisedeque e Lisbete, ou é objeto de culto, tanto que se sentou no templo de Deus como Deus, fazendo-se passar por Deus. Quando Cristo diz a essas pessoas que pela dureza de vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a mulher, nos confirma que os ensinamentos errados de Moisés tinham uma forte influência sobre essas pessoas, tanto que não aceitaram ao verdadeiro Cristo, que estava ante seus olhos, tratando de salvá-los. Hoje aconteceu o mesmo com Cristo Lisbete. Os ensinamentos do edificador têm uma forte influência sobre muitas pessoas, tanto que não aceitam o verdadeiro Cristo, que está hoje ante seus olhos, tratando de salvá-los. Moisés mandou dar carta de divórcio aos homens, algo que Deus, Melquisedeque e Lisbete, não estabeleceu. Deus é dois em um, pai e mãe, esposo e esposa. Se aplica o mesmo para seus filhos. Então, se Deus não estabeleceu o divórcio, a separação do homem da mulher, então o que estabeleceu? A união do homem e da mulher para sempre, não a promiscuidade e o desenfreio carnal de mudar de cônjuge, promovido por Moisés. Leamos as evidências bíblicas sobre quão errado era o ensinamento de Moisés, que demonstram como ele quis arruinar a unidade de Deus como dois em um. Mateus, capítulo 22, versos 23 ao 24. Naquele dia vieram a ela os saduceus, que dizem que não há ressurreição, e lhe perguntaram, dizendo: Mestra, Moisés disse: se alguém morre sem filhos, seu irmão se casará com sua mulher e levantará descendência para seu irmão. Primeiramente, isso é uma aberração. Deus jamais daria ordens de estar com o irmão de teu esposo, nem com um familiar em carne. Isso é uma mentira de Moisés. Isto mostra quão pervertida estava sua mente. Verso 28 e 29. Na ressurreição, pois de qual dos 7 será ela a mulher, já que todos a possuíram? Então, respondendo Jesus, lhes disse: errais, ignorando as Escrituras
e o poder de Deus. O que Cristo está demonstrando nestes versículos é que Moisés pensava como um homem terrenal e buscava uma descendência física, deixar um legado que seria passado aos homens de geração em geração como algo carnal ou físico, quando a descendência de Deus não é de carne, senão por vontade de Deus, que é a palavra, Cristo Lisbete. Somente por ela nascem os filhos de Deus, e nossa descendência não é física, senão espiritual na mente. Se ela está dizendo errais, ignorando as Escrituras e o poder de Deus, é porque Moisés errou, ignorou as Escrituras e o poder de Deus. Como homem natural, não entendia as coisas do Espírito e estava na letra que mata. Por isso, ela lhes pergunta no versículo 31, não leram vocês o que foi dito por Deus e não por Moisés? Isto é outra evidência a mais que confirma que Moisés não foi nenhum véu de Deus e que o único importante é o que Deus diz por sua boca e não o que diz Moisés. Somente graças à nossa libertadora, Cristo Lisbete, hoje sabemos do veneno destilado por Moisés ao longo das profecias bíblicas. Nesse caso, se profetizou que a tribo de Judá seria a ajuda contra os seus inimigos. Deuteronômio 33, 7. A figura do Cristo foi a ajuda idônea para a mente mosaica ou adâmica do ser humano, que é inimiga de Deus na mente de seus filhos por ir contra a ordem espiritual estabelecida, sendo este o governo eterno do Espírito, o Cristo, sobre a carne, Moisés. Se Cristo descende da tribo de Judá como nossa ajuda, então por que Moisés não mencionou nada a respeito? Leamos o que diz em Hebreus, capítulo 7, versos 11 ao 17. Se tivesse sido possível alcançar a perfeição mediante o sacerdócio levítico, pois debaixo deste foi dada a lei ao povo, qual a necessidade de que mais adiante surgisse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a de Arão? É importante recordar que a lei do Espírito foi acrescentada por causa das transgressões destes homens. Mas ao chegar Cristo Lisbete, o sumo sacerdote igual a Melquisedeque, é possível para os homens fiéis que cumprem seus mandatos alcançar a perfeição, porque somente através do sacerdócio de Melquisedeque e Lisbete se chega a ser igual a Deus. Por isso segue dizendo no versículo 12, porque quando muda o sacerdócio, também tem que mudar a lei. De fato, Jesus, de quem dizem estas coisas, era de outra tribo, da qual ninguém se dedicou ao serviço do altar, porque manifesto é que nosso Senhor, o Cristo, veio da tribo de Judá, da qual nada falou Moisés referente ao sacerdócio. E o que dissemos resulta ainda mais evidente. Se à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote que chegou para ser não conforme a um requisito legal com relação à linhagem humana, senão conforme ao poder de uma vida indestrutível, pois dela se dá testemunho. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje, Cristo Lisbete, como sumo sacerdote sobre toda a casa de Deus, demonstrou com provas irrefutáveis que Deus não se manifestaria segundo algum sacerdócio carnal estabelecido por Moisés, senão segundo o sacerdócio divino, que somente provém de Deus mesmo. Já com este conhecimento de Cristo Lisbete, podemos confirmar que não convinha a Moisés falar sobre esta tribo, da qual viria um sacerdote, segundo a ordem espiritual de Melquisedeque Lisbete, que permaneceria para sempre, porque quando se manifestasse esse sacerdote, traria à luz todo o dano
que Moisés fez. Essa é a razão do porquê não convinha a Moisés mencionar nada sobre a tribo de Judá, em quem estabeleceria a ordem espiritual do povo de Deus, Melquisedeque e Lisbete, com justiça e equidade. Por isso, Cristo é conhecido profeticamente como a figura do leão da tribo de Judá, que viria para abrir o livro, a mente de Cristo Lisbete, para desatar seus selos e revelar os mistérios escondidos durante séculos pela pluma mentirosa, e um deles foi a ocultação da esposa de Deus. Vejamos outro ângulo do mistério da iniquidade. Cristo Lisbete é a que revelou que Moisés não apresentou a Deus como dois em um, o apresentou sozinho, sem sua esposa fiel. Como Moisés não creu nela, lançou na mulher a culpa de seu próprio pecado, denegrindo-a em um grau que promoveu o desprezo para com a mulher dentro do povo. Sua serpente lhe perguntou: como uma mulher pode ser o Cristo, a esposa de Deus Pai, Melquisedeque? Fez o mundo crer que, segundo Deus, a mulher havia sido culpada do pecado original, como mal interpretaram a distorcida religião, produto do engano de Moisés. É importante recordar o seguinte: todas as religiões atuais se fundamentam ou surgem de Moisés, de sua lei. Portanto, pensam e atuam igual a ele. Ao livrar-se da ordem de esposo e esposa, cabeça e corpo, Moisés promoveu a licença para pecar, dando o aval do homem e a mulher para ter muitos cônjuges, estabelecendo assim a desordem imperante do mundo carne. Mas a ordem de Deus, Melquisedeque e Lisbete, é: e criou Deus, Melquisedeque e Lisbete, ao homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, varão e fêmea os criou. Gênesis 1:27. A criação de Deus é espiritual, e em cada homem e mulher Deus vai formando a imagem e semelhança de Deus, varão e fêmea, Melquisedeque e Lisbete. Se lê, portanto, o que Deus, Melquisedeque e Lisbete juntou, lá em Gênesis 1:27, o homem não separará. Em outras palavras, assim que o homem não deve separar o que Deus uniu na mente de sua criação. E esse homem que separou o que Deus uniu foi o anjo da morte, o apóstata e anticristo Moisés. Ele rompeu maliciosamente a ordem de Deus, impondo sua própria lei. Aqui escreveu em um livro e fez a um lado a lei espiritual que Deus Mãe lhe deu em umas tábuas, figura de suas duas mentes, a carnal e a espiritual, adulterando assim as ordenanças de Deus para seu povo. Os 5 livros de Moisés estão cheios de leis que ele mesmo estabeleceu à margem da verdade de Deus. Moisés não creu em Deus como cabeça e corpo, varão e fêmea, que é a perfeita unidade como 2 em 1, a imagem de Deus, Melquisedeque e Lisbete. Vejamos como Moisés derrubou essa ordem. Se lê em Deuteronômio 24:1. Se um homem encontra uma mulher e se casa com ela, mas depois acontece de não gostar por ter encontrado nela algo indecente, lhe dará por escrito um certificado de divórcio, carta de divórcio, e a despedirá de sua casa. Ela, depois que abandonou a casa, poderá casar-se com outro, mas se seu segundo marido também chega a desprezá-la e lhe entrega um certificado de divórcio, despedindo-a de sua casa, ou se este segundo marido morre, então o que foi o seu primeiro marido não poderá voltar a casar-se devido ao estado em que ela se encontra, porque é abominação diante do Senhor, e vocês não devem desonrar ou perverter a terra que Jeová Melquisedeque Lisbete, teu Deus, te dá por herança.
Assim pensava a mente terrenal pervertida de Moisés a respeito de amar a uma mulher dentro do matrimônio. Aqui iniciou o maltrato e o desprezo para com a mulher, considerando-a um ser inferior ao homem. Perguntamos, por acaso amar e tratar com decência a uma esposa é algo repugnante para Deus? Isso só pode escrever a mente pervertida de Moisés. É blasfêmia. Nota-se o desprezo pela mulher nesta lei escrita por ele mesmo, algo que Deus nunca ordenaria fazer. Ele não mandou escrever isso, porque Deus não mente nem faz acepção de pessoas. Deus manda amar-se como dois em um. Então, o homem, a cabeça, não despreze seu corpo, a mulher. Todos os ensinamentos de Deus são espirituais. E Moisés era tão carnal e teimoso que interpretou as palavras de Deus para sua conveniência. Se tivesse sido obediente à voz de Deus, não teria morrido. Deus disse: ouça, filho meu, a instrução de teu pai e não despreze a direção de tua mãe, porque adorno gracioso será a tua cabeça e colares ao teu pescoço. Provérbios 1, versos 8 e 9. Tudo é em amor, assim como Cristo ama seu corpo, a igreja. Se lê em Efésios 5, 25. Maridos, amai a vossas mulheres. Aqui não diz que o homem deve desprezar a mulher, senão amá-la, que é a ordem de Melquisedeque Lisbete. Sigamos lendo. Maridos, amai a vossas mulheres, assim como Cristo Lisbete ama a igreja e entregou a si mesma por ela. Verso 28. Os maridos devem amar as suas mulheres como aos seus próprios corpos. O que ama a sua mulher, a si próprio ama. Tudo o que se vê em nossas vidas é o que primeiramente existe em nossa mente. Assim que devemos amar primeiramente a Deus, Melquisedeque Lisbete, sobre todas as coisas, com temor reverente, respeitando-lhes em nossos pensamentos e, por fim, em nossas ações. Porque tudo o que fazemos é reflexo do que está em nossa mente. E se somos criação de Deus, mas fazemos tudo o que aos nossos pais não lhes agrada, veremos as consequências manifestadas em nosso corpo e em nosso entorno. E ninguém poderá questionar a Deus sobre isso, porque tudo o que semeamos, colheremos. Por isso, nossa mãe é enfática em que escutemos bem os detalhes, porque isso garante que viveremos uma vida em repouso e paz sem padecimentos. Pela teimosia de Moisés, permitiu o divórcio, porque ele rechaçou a Cristo como essa ajuda idônea espiritual para ele. Daí vem o desprezo para com a mulher. Esta é a desordem provocada pela pluma mentirosa. E o mundo atual vive esse desenfreio carnal por desconhecer a Deus, Melquisedeque Lisbete, como dois em um, esposo e esposa, pai e mãe, cabeça e corpo. Ele mudou essa verdade de Deus por sua própria mentira. Quando fala mentira, de si mesmo fala, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Agora entendemos a contratação de Moisés contra Deus Mãe. A menosprezou e a viu inferior a ele por estar manifestada como uma mulher de carne e sangue. E esse espírito contaminou toda a roda da criação, porque sua língua mentirosa regou um mundo de maldade com sua lei, o antigo pacto. Esse pacto foi débil de morte e de maldição. De sua boca saiu maldição. Somente Cristo Lisbete desnudou a perversa mente mosaica, que foi um vaso de ira destruído por não reconciliar as duas mentes por meio de Cristo. O mesmo que fizeram hoje as virgens insensatas ao endurecer seu coração. Mas Deus, Melquisedeque Lisbete, lhes diz: como escaparão
se descuidam desta salvação tão grande que foi anunciada primeiramente por Cristo Lisbete hoje e está sendo confirmada por todas as suas fiéis testemunhas, e Deus Pai, Melquisedeque, testifica juntamente conosco de que receberão a retribuição de seu extravio, se não voltarem para Cristo Lisbete, que está aqui para salvá-los da morte. Hebreus capítulo 2, versos 2 ao 5. Cristo Lisbete é a mesma voz que Moisés ouviu no deserto, sua mente carnal. E se ouvirem hoje sua voz, não endureçam seus corações. Em outro escrito, aprofundaremos outro ângulo do perverso plano de maldade de Moisés, hoje conhecido como apostasia. Se o primeiro Adão, Moisés, repudiou a mulher, o último Adão, Cristo Lisbete, a dignifica e a põe em alto, porque da mulher, Deus Mãe, origina a vida e o agrado de Deus Pai, a dar somente a ela todo o juízo do qual hoje estamos sendo partícipes. Somente Cristo Lisbete, com sua magnificência, deidade, sabedoria e poder, nos ensinou a respeitar a união de Deus como dois em um, por seu exemplar papel como Deus Mãe, que é fiel e honra ao nosso Pai em tudo. Se lê a profecia de Esther 1:20. E o decreto que diz: o rei será ouvido em todo o seu reino, ainda que seja grande, e todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde o mais velho até o mais novo. Somente tu estabeleceste a ordem de Melquisedeque em nossas mentes, portanto, conhecendo o eterno amor entre vocês, nossos pais, Melquisedeque e Lisbete, se cumpre hoje contigo, amada mãe, Cristo Lisbete, essas profecias. Seja bendito teu manancial e alegra-te com a mulher de tua juventude, nossa ajuda idônea. A casa e as riquezas são heranças dos pais, mas de Jeová, Melquisedeque e Lisbete, a mulher prudente, que é figura de nossa mãe e Deus. Amada mãe e Deus, Cristo Lisbete, esposa de nosso pai Melquisedeque, tu és essa mulher virtuosa, onde o coração de teu marido está confiado, que dás bem e não mal, a que trabalha com suas mãos e se levanta ainda de noite e dá comida à sua família e ração às suas criadas. Não tens temor da neve por tua família, porque todos nós, teus filhos, estamos vestidos de roupas duplas. Rido por vir, abres tua boca com sabedoria, e a lei da clemência está em tua língua. Hoje nos levantamos, teus filhos, e te chamamos bem-aventurada, e nosso pai, Melquisedeque, também te louva. Muitas mulheres fizeram o bem, mas tu sobrepassas todas. A mulher que teme a Jeová, Melquisedeque e Lisbete, essa será louvada. Hoje te damos do fruto de tuas mãos e te louvamos nas portas de teus feitos. Cristo Lisbete, tens tu o orvalho de tua juventude, jurou Jeová, Melquisedeque e Lisbete, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Aleluia!